Olá, tudo bom com vocês? Vocês já podem colocar o nome, tá certo? Estou bem, obrigado por perguntar. Espero que vocês também estejam bem. Bom, acho que essa câmera. Tá ótimo. Seguinte, a gente vai começar com a nossa aula de. Que é isso, hein, Kelly? Vai começar com a nossa aula de produção, tá certo? A gente viu a primeira competência, a segunda competência e a terceira competência de redação, certo? Ah, são questões de inglês, né? Tá bom. Tá certo. O seu prazo para entrega é até às 17 horas, segunda-feira, certo? Até às 5 horas da tarde, resumindo. Tá bem? Esse é o prazo para mandarem a atividade. Mandem pelo Google Sala de Aula, preferencialmente, tá certo? Porque quando você manda por lá, o tema está lá na nossa turma, né? Sétimo A. Já que está todo mundo lá, né? O tema está lá. Está no mural, sim. Pus no mural. Foi a última publicação que eu pus, tá certo? Eu coloquei. Deixa eu abrir aqui, pronto. Eu coloquei as orientações e o tema, que é o preconceito linguístico e suas formas de exclusão, certo? Esse é o nosso tema. Resumindo, vamos lá. Falando da nossa produção. Pronto. Basicamente, o gênero é esse gênero que a gente vem vendo há bastante dias, né? A gente vem estudando as competências de redação. Então, o gênero é a redação, texto dissertativo ou argumentativo. De todo modo, se você quiser, eu posso abrir o documento aqui. É para enviar na aba de atividades, tá? Não mandem comentários em particular. Mandem na aba de atividades. Deixa eu abrir aqui a nossa turma, tá certo? Deixa eu ver. Aqui. Quando você abre, né? Você não está aqui as duas últimas coisas que eu pus. Tá vendo essa aba aqui do meio? Olha. Você clica aqui, tá certo? Aqui em atividades. E você vai me entregar por lá, tá certo? Por quê? Porque assim a redação vai ficar aqui do lado, né? A sua redação na tela. Supondo que aqui é a tela. A sua redação fica aqui do lado e fica uma caixa para eu adicionar os comentários aqui, tá bem? Então, eu vou falar da linha 5, da linha 8, e você vai vendo o comentário aqui do lado e a sua redação aqui, certo? Redação e comentário. Fica mais organizado. Para eu corrigir, fica mais organizado para você ver a correção. Tá? Se mandar por WhatsApp, você vai sair da conversa para ver o texto. Depois sai de um canto para o outro, fica vendo o comentário, fica vendo a redação. Fica vendo o comentário, fica vendo a redação. É menos organizado, né? E a gente quer uma maior organização possível. Mas, de qualquer forma, se não der para mandar pelo Google Sala de Aula, pode mandar por WhatsApp, tá certo? Mas é bem mais vantajoso que mande pelo Google Sala de Aula, tá bom? É ali a nossa principal ferramenta, certo? Com relação à pergunta aqui do... Ai, peraí, tinha copiado. Ah, tá bem, tudo bem, deixa isso para lá, Raquel. Assim, ô Mariana, assim que você abre, né? É por isso também, Raíssa, porque lá é onde eu coloco a pontuação. É nono de... Ah, aqui, ô Mariana. Assim que você entra lá, olha, entrou, tá aqui embaixo atividades. Deixa eu só de focar. Pronto, aqui.
Quando você entra, já tem lá as atividades. É o item do meio, tá certo? Quando você clica na atividade que eu pus, aí tem lá, entregar. Você clica em entregar e vai, pode sair. Mas volte logo, tá? Não vamos sair para fazer redação agora, não. Não, sair para fazer, não. Vamos ficar nessa aula aqui. Tem 30 pessoas, não é para sair ninguém. Viu? Vocês têm até segunda-feira, tem sábado, tem domingo, tem segunda, tem a noite de hoje, no fim da tarde e a noite de hoje. Tem muito tempo. Vocês não vão perder a aula daqui por nada, viu? Dá para fazer, se você for fazer só 3 parágrafos, dá para fazer um parágrafo por dia e ainda sobra tempo. Um parágrafo por dia, sobra tempo. Vamos com calma, tá bom? Sem falar que eu vou passar outra competência agora, então no tempo que vocês saírem, tá bom? Vamos lá, na primeira competência, né? Basicamente, ela pede que você demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E o que é isso mesmo, professor? Que eu já esqueci. É que você demonstre que você sabe pontuar, que você sabe escrever as palavras corretamente, que você conhece a ortografia das palavras, né? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei em outra turma. Pode anotar isso que eu estou falando, sim, né? A primeira competência fala. E essas competências, esses documentos, estão lá no Google Sala de Aula, tá certo? Eu posso repostar também. A segunda competência, ou raiz, a segunda competência, ela fala sobre o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Isso por si só já é quase uma redação, né? Façam o seguinte, agora, olha, eu não vou ver o chat, tá bom? Eu vou fazer aqui uma revisão geral, tá certo? Dessas 4 competências. Professor, e a quinta competência? A quinta competência, ela também merece uma aula só para ela. Mas a principal informação que vocês têm, né? Conjuga a verdade aí. Verdade não é verbo, não. Só um momento, para aqui o chat, tá bom? É o seguinte, vou fazer uma espécie de super revisão aqui sobre essas 4 competências, tá certo? E eu estava falando da quinta. A principal informação que vocês podem ter da quinta competência é aquela penúltima orientação que eu pus, né? Evite qualquer forma de anulação da prova, como das várias formas de anulação que tem lá, temos xingamentos, palavrões, né? Essas coisas que vão ferir os direitos humanos, né? Vamos lá, o nosso problema é, porque o tema da redação, como eu expliquei, é um problema, tá? O nosso problema é o preconceito linguístico e as suas formas de exclusão. A gente tem um problema aí, né? A gente tem pessoas que se acham superiores às outras pela forma com a qual elas falam, né? A gente tem um problema de pessoas que não tiveram acesso à educação. A gente tem muitos problemas aqui. Como é que a gente vai resolver esse problema? Quem pratica o preconceito linguístico tem que apanhar. Não, 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 não. Sem apologia à violência. Você não pode resolver o problema de uma maneira que está ferindo os direitos humanos, tá certo? Não vamos ferir os direitos humanos. Vamos ter a quarta aula e a quinta aula, sim, tá? Você quer falar, ô Pablo? Pode falar. Isso, não pode ter violência, não pode ter xingamento, você não pode fazer isso, tá certo? Tá Tá? ouvindo? Estou ouvindo. Professor, sabe, eu tava vendo no vídeo que se uma pessoa vier aqui pro Brasil e tiver um sotaque diferente, muitas pessoas ficam zombando da voz dele e isso é muito errado. Sim, é errado. Lembrando que o nosso problema é dentro do Brasil, certo? Raikkonen, você tem até segunda-feira, 5 horas da tarde, para mandar essa prova, certo? O tempo da prova é esse. Segunda-feira, você vai ter o final de sexta-feira hoje, sábado, domingo, amanhã de segunda.
certo? Você tem aí basicamente 72 horas para fazer a prova, tá bom? É muito tempo. Esse é o tempo de prova, tá certo? Agora vamos lá. Atenção. Qualquer dúvida, olha, eu já não estou mais vendo o chat, tá bom? Já vou fazer a apresentação aqui. Então, qualquer dúvida, liguem o microfone, tá bom? Vamos passar aqui rapidinho, tá bom? Como eu havia dito, a primeira competência é a mais simples de entendermos. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nada mais é do que você saber escrever as palavras, né? Essa aqui é uma das principais coisas que eu vejo até nas postagens de alguns alunos, certo? Estou falando de rede social mesmo, né? Os alunos escrevendo, né? Escrevendo aqui. Escrevendo como se falam. A gente não pode escrever como a gente fala, certo? A gente tem marcas da oralidade, né? Da linguagem oral, que não tem na linguagem escrita. E na nossa redação a gente vai usar não apenas a linguagem escrita, mas a gente vai usar a escrita formal. Deixe a linguagem informal de lado, sem gírias, certo? Sem marcas de regionalidade. Não escreva como se você estivesse produzindo um texto regional. Como assim, professor? Um texto com a linguagem escrita do cearense, né? Com aquelas marcas de linguagem cearense, certo? Nosso texto é um português mais abrangente, tá bom? Nada mais é do que a maneira, a norma culta de se escrever, tá certo? Essa competência vai falar sobre a ortografia, a acentuação, separação silábica, que é a translineação, e o uso de letras maiúsculas e minúsculas. É basicamente isso que você tem que saber pontuar, saber acentuar e saber escrever as palavras, né? Como assim, professor? Ortografia? É a ortografia que vocês conhecem mesmo. Por exemplo, eu quero escrever, deixa eu ver, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu usei aqui, turma, eu quero escrever casa. Casa você é com S, né? Não é com Z. Pronto, você sabe a ortografia da palavra casa. Você manteve a correção ortográfica da palavra, né? Ou então, deixa eu ver outro aqui. Eu sei que lâmpada, antes do P, eu vou escrever um M, não um N. Você está mantendo a ortografia correta. Basicamente, essa competência, deixa eu até aparecer aqui para vocês, é até para a gente ir para dois, até por conta do tempo. Ops, botão errado. Pronto, kit. Vamos lá. A gente vai só até as 4h30, né? Pessoal, vocês estavam prestando atenção no que eu falei, né? Estavam botando um monte de coisa aqui no chat. Pronto, vamos lá. Falar de novo. Atenção a mim. Deixem de brincadeiras no chat, tá bom? Vamos lá. Só para vocês se concentrarem mesmo. Seguinte, mais um texto com o nosso Arriego ia ser demais, né? Muito engraçado mesmo. Sim, Raíssa, tanto são um exemplo de linguagem informal como de linguagem regional, né? Não vai ver um arriégua lá no sul. Né? Assim como aqui ninguém usa cupincha, né? Cupincha, professor? O que é isso? Parceiro, colega, camarada. Aqui a gente usa o parceiro, né? Colega. Lá no Rio Grande do Sul eles usam cupincha. Cupincha mesmo. Lá deixa eu ver, em São Paulo, usam truta, né? É meu parceiro, meu colega, meu camarada. Compreendeu? São marcas regionais também, tá bom? Agora vamos lá. A primeira competência, pessoal, é só isso que eu queria que vocês entendessem. Ela só pede que você demonstre que você sabe escrever na língua portuguesa, tá bom? E essas 4 competências que eu passei aqui, que se prendem à estrutura, né? Já que a última competência se prende ao conteúdo, apresentar uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos, né? Não se prende à estrutura, é conteúdo, é o que você escreveu. O que você escreveu respeito aos direitos humanos,
Pronto, seus 2 pontinhos estão garantidos. O que você escreveu? Desrespeito aos direitos humanos? Então, a gente vai ver como fica a sua pontuação nessa competência. Mas ela é só isso. As outras não. As outras falam de estrutura de conteúdo também. Vamos lá. Essa primeira competência é só isso. Ela só vai cobrar, assim como as outras 3, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, só cobram aquilo que a gente vem estudando a vida toda, tá bom? Que você saiba escrever em português, que você saiba acentuar, que você saiba a ortografia das palavras, que você saiba argumentar, que você pegue um dado, né, alguma informação, alguma pesquisa, alguma estatística, e transforme aquilo em argumento. Como? A gente vai ver isso agora. Vamos ver aqui a próxima competência. Pergunta. Todos entenderam o que é a primeira competência quer de vocês, né? Que você escreva bem em língua portuguesa. Alguma dúvida? Me não perguntar se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Não. Só 3 alunos, pessoal. O resto vai ficar calado. Olha, não deixem dúvidas com vocês, tá bom? Não vão fazer o texto com dúvidas, tá bom? Vocês estão sendo privilegiados porque outras turmas não vão ter essa oportunidade de conversar sobre a prova de produção hoje, tá? É um dia especial. Próxima competência, competência número 2. Vamos lá. O que é que essa competência linda pede da gente? Ô, professor? Pode falar. É que, tipo, eu já fiz o meu texto da prova. Já mandou também? Não, mas, tipo, eu tô com dúvida. Como é que eu faço a minha tese? Vamos ver isso agora, meu querido. Vamos lá. Seguinte. O que é que essa competência quer da gente? Que você compreenda a proposta de redação, que você aplique conceitos das várias áreas de conhecimento para que você desenvolva seu tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Professor, pelo amor de Deus, é muita coisa, eu não acredito. Calma, calma, não precisa tomar chá de camomila para se acalmar. Essa competência é grande? Porque ela fala de conteúdo e de estrutura. Vamos lá, a gente viu que compreender a proposta de redação nada mais é do que olhar para o tema e saber, né, qual ou quais são os eixos dele, né? Ele tem natureza política, ele tem natureza social, tem natureza científica ou tem natureza cultural? Vamos lá, preconceito linguístico e suas formas de exclusão. Nossa, isso parece muito cultural do brasileiro, né? Julgar o outro pela forma como ele fala. Então, eu compreendo que é um tema de ordem cultural. E como isso não é individual, né? É muito coletivo, está na nossa sociedade, é um problema social, né? E peraí, modo de falar, a gente está falando de educação também. É um problema político. É um problema aqui do Brasil, né? Olha só como faz sentido. É um problema que fala de pessoas. Como estamos falando de desrespeito e de exclusão pela simples maneira com a qual você fala, ou pela simples maneira com a qual você escreve, estamos falando de uma quebra aqui, de um ferimento, um desrespeito aos direitos humanos. Estamos falando de uma minoria. Percebe como o tema está dentro de tudo aquilo que eu passei? Acho que alguém me chamou aqui. Professor, fui eu, a Raíssa. Fique à vontade. É porque eu queria saber se no gênero que o senhor passou é permitido usarmos, por exemplo, algumas ideias de pesquisadores, assim como no artigo de opinião ou no editorial. Nossa, você me fez uma pergunta muito boa. Eu vou falar disso aí na próxima competência, já já, tá certo? Vou só encerrar isso aqui, eu já chego aí, tá bom? Certo. A gente viu também sobre os 4 últimos temas que a gente viu que está dentro desse slide que eu fiz, né? Está dentro desse ordenamento que eu fiz. Isso aqui é compreender a proposta de redação, tá certo? Próximo à parte da competência, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. É aqui onde você vai me mostrar seu repertório sociocultural, o que você sabe de mundo sobre esse tema. E, claro, não tem textos motivadores. Professor, você não manda texto motivador, porque a nossa prova não vai ser feita em sala. Vocês vão ter a internet, né, a maior biblioteca do planeta, para pegar essas ideias e transformá-las nos seus argumentos, certo? E é aqui que eu vou avaliar
se você pôs coisas coerentes, tá certo? E desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto. Essa coisa aqui é que é cansativa para vocês. Dissertativo, argumentativo em prosa. Pelo amor de Deus, professor, me diz o que é isso. Texto em prosa é texto em parágrafos, tá? Não faça versos, não faça rimas, não faça soneto, poesia, nem poema. Não faça isso. Faça um texto com argumentos em parágrafos. É só isso, tá bom? Texto em parágrafo é um texto que expõe um tema, que a gente sabe qual é o tema, né? Preconceito linguístico. E vai defender um ponto de vista, no caso, o seu, né? Sobre esse tema, tá certo? É usando os argumentos para comprovar sua tese, né? Que basicamente está ligada à proposta. Opa, pera, proposta de intervenção. Continuando, para a gente chegar aqui na proposta de intervenção, essa última parte eu também dividi em três: proposição, argumentos e proposta de intervenção. O que é a proposição? É aquilo que você vai defender no seu ponto de vista. Qual é a sua tese? É que o preconceito linguístico é uma coisa muito errada, que o brasileiro não poderia ser assim, que tem que ter mais educação. Pronto. Sua tese sendo defendida no seu ponto de vista. Pronto. Simples. É isso que você vai propor. Proposição. Entendido? Os argumentos nada mais são do que tudo aquilo que você vai usar para defender a sua tese. E, novamente, eu sugiro, tá bom? Um parágrafo, aliás, perdoem-me, um argumento por parágrafo, tá bom? Isso especialmente falando do segundo parágrafo e do terceiro parágrafo. No primeiro, você vai apresentar o tema, né? Seus problemas, você já pode falar daqui no primeiro parágrafo, e eu sugiro que você dedique o último parágrafo para a proposta de intervenção, né? A solução do problema, tá certo? E no caso da solução do problema, que é a proposta de intervenção, temos quatro aspectos, né? Quatro elementos, aliás. Temos o agente, que é aquela pessoa que vai executar a ação, certo? Essa pessoa que vai fazer. Vai fazer o quê? Esse o quê é a ação. Por exemplo, vamos supor que o tema fosse sobre, deixa eu ver, vou pegar o mesmo exemplo aí. É sedentarismo, né? O agente vai ser o governo. Qual é a... Oi. Não, É para explicar o que você entendeu? não entendi. É para explicar o que você entendeu? Na proposta de intervenção? Não. Na proposta de intervenção, você vai dar a solução para o problema. Eu estou explicando o seguinte, olha. Supondo que o nosso problema fosse o sedentarismo no Brasil, certo? Você me disse o que é o sedentarismo no Brasil, né? Os números, o tanto de gente que é sedentária, que não pratica esporte, que tem maus hábitos alimentares, o que é que isso pode causar, né? Problemas como estresse, problemas cardíacos, um monte de problema que isso causa. Qual é a solução? É uma reeducação alimentar, é a abertura de academias ao ar livre, né? A promoção, né? Que o governo promova programas de incentivo a uma boa a prática de esportes físicos, né? Ah, então, peraí, basicamente o agente é o governo, né? Já que vai ser por meio da educação, né? Vai ter políticas públicas, então o agente é o governo. Pronto, já entendi que o agente é o governo. Qual é a ação? O que é que o governo vai fazer? Vai promover, né? Justamente isso que eu falei. Políticas públicas na área da educação, né? E por meio do quê? Claro que a ação aqui no caso é políticas públicas, né? O meio vai ser escolas, internet, por onde que ele vai promover essa reeducação? É esse daqui que você vai dizer no meio, no modo. E a finalidade é o porquê dessa ação. Por que de reeducar as pessoas? Tem uma finalidade? Sim, iremos reeducar a nossa população para que, num futuro bem próximo, aliás, possamos ver os resultados dessas políticas do governo. Essa é a ação, tá certo? A finalidade da ação, aliás. Entendido essa parte? Agora passando para 3, né? Pensei que alguém ia falar alguma coisa.
Vamos lá. Essa daqui vai responder principalmente a pergunta da Raíssa, tá bom? Não esqueci da sua pergunta, viu, Raíssa? A gente vai ver agora. Selecionar, relacionar, interpretar. Aliás, desculpa. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões, fatos, informações, fatos, opiniões e argumentos em favor, né, em defesa de um ponto de vista. Vamos dividir isso aqui em três também. A primeira parte, selecionar. O que é que eu vou selecionar? As informações necessárias, as informações pertinentes. O nosso tema é preconceito linguístico. Preconceito linguístico. Ah, eu já sofri preconceito linguístico, professor. Já fizeram bullying comigo porque eu não sabia escrever uma palavra. Isso no ano passado. Ou então esse ano mesmo. Já fizeram isso comigo. Eu não sabia que eu estava falando a palavra errada. Tá bem, é uma informação dentro do tema. Mas me diga uma coisa, você acha mesmo que você vai conseguir passar essa informação de uma maneira que não deixe a pessoalidade, né? Ou seja, sem que você use o pronome eu e sem que você conjugue os verbos na primeira pessoa? Eu acho que é difícil, para não dizer impossível, né? Sem falar que vai ser um desperdício de linhas, porque você pode falar de uma informação mais abrangente, né? Por exemplo, que no Brasil, isso aqui é dados, tá? São dados. Os povos do sul do Brasil praticam, né, preconceito linguístico contra os nordestinos. Tem pesquisa sobre isso, professor? Tem pesquisa sobre isso. Eu posso colocar isso na forma de argumentos e de seus argumentos? Sim. E como é que eu faço isso, professor? Vamos chegar lá. Olha só, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis informações sobre o tema. Tudo isso aqui, ó, fala de preconceito linguístico, tá certo? Mas essa informação aqui, eu posso tirar, porque essa informação aqui é muito pessoal, não tem como eu passar ela de uma maneira impessoal. Essa daqui eu também vou cortar. Agora eu fiquei com quatro informações, né? Quatro informações pertinentes e necessárias sobre o tema. Agora eu vou ligar esses fatos. Eu tenho que estabelecer uma relação entre eles, tá certo? Eu vou ligar os fatos aqui. Tenho que deixar todos eles conectados. E, principalmente, relacionar e organizar é um trabalho bem parecido. Ligar os fatos um ao outro e em que momento do texto você vai falar esse argumento aqui, olha. Em que momento você vai dizer essa informação? Em que momento você vai dar essa outra informação aqui? Basicamente, é isso que é relacionar e organizar. Por fim, seu texto está pronto, na folha de rascunho ali, meu mouse está com um probleminha aqui. Seu texto está pronto na folha de rascunho, está tudo ok? Interpreta o texto agora, leia aquilo que você escreveu, veja se faz sentido, se o seu texto está coerente, se aquilo ali tem alguma facilidade do professor, do avaliador, aliás, derrubar aqueles argumentos. Não, professor, eu li, interpretei, está tudo lindo, está maravilhoso, meu texto está ótimo, meus argumentos estão ligados um ao outro, todas as informações são ótimas, ok. Espera aí, professor, mas eu não entendi daquela parte lá de ponto de vista, de citação. Vamos lá. Novamente, o que é que eu vou selecionar, relacionar, organizar e interpretar, tio? Eu não entendi bem essa parte. É isso aqui, ó. Você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, vai fazer a mesma coisa com fatos, vai fazer a mesma coisa com opiniões. Argumentos, a gente já tem outra explicação para isso, tá bom? Eu tenho aqui as informações que tudo ao meu redor, certo? Todas as cores, cheiros, sabores, texturas, tudo isso é informação. A cor dos meus olhos é informação, a minha altura é uma informação, o meu peso é uma informação, a cor do meu notebook é outra informação. A única coisa que você vai fazer é pensar em informações sobre o tema e selecionar essas informações. Quais são as informações que vão me ajudar aqui nos meus argumentos? São essas aqui. O resto, você descarta, você já esquece. Sobre fatos, né? Eu tenho uma pesquisa sobre o preconceito linguístico, né? Eu estou lembrando aqui, mas eu não estou lembrando quem pesquisou isso, né? Eu não estou lembrado do resultado. Eu não lembro muito bem dos números. Então, não falo sobre isso. Se você não lembra, se você não sabe me dizer quem pesquisou, ou pelo menos quais foram os resultados, né? 70% dos entrevistados
disseram que já sofreram preconceitos linguísticos. Não, eu não lembro desse resultado, professor. Então não coloque. Coloque pesquisas que você sabe, tá certo? Agora sim, vamos chegar aqui. Raíssa, você está aí? Porque eu não estou vendo o chat, não estou vendo a tela do Meet, aliás. Sim. Pronto. O ponto de vista é o seguinte. Na suposição, né, de eu ter aqui uma pesquisa, ou até mesmo uma entrevista sobre o preconceito linguístico, né? O escritor e professor Pedro Paulo. Vamos pegar esse nome aqui. É um nome fictício, tá? O escritor e professor Pedro Paulo. Na entrevista ele disse que o preconceito linguístico é um problema sistematizado na educação brasileira, que precisa ser resolvido desde a educação infantil. Pronto, eu tenho uma opinião, né? Você concorda? A opinião dele é essa, certo? A opinião do professor Pedro Paulo é de que o preconceito linguístico no Brasil é um problema sistematizado na educação e que precisa ser resolvido desde a educação infantil. Agora, o que eu vou fazer com essas informações, fatos e principalmente com essa opinião? Vou transformar esses dados em argumentos. Como é que eu faço, professor, para transformar essa opinião em argumentos? Simples, você abre assim, ó, com o conectivo. Segundo o professor Pedro Paulo, na educação brasileira, temos um problema sistematizado, que é o preconceito linguístico. Segundo esse mesmo professor, esse problema tem solução e essa solução precisa ser aplicada desde a educação infantil, passando pelos anos escolares seguintes. Olha só, eu transformei a fala de uma pessoa, uma opinião, num argumento meu, defendendo aqui também meu ponto de vista. Porque, claro, se eu peguei a opinião de uma pessoa e coloquei no meu texto, é porque essa opinião vai servir de base para o meu ponto de vista. Eu não vou colocar uma coisa contrária ao que eu penso numa redação, né? Num texto argumentativo. Então, você pega uma opinião, pega a fala de alguém e você cita essa pessoa, faz a citação, né? Segundo, deixa eu ver, Machado de Assis. Segundo Machado de Assis, a literatura do romance era desse jeito, por causa disso e daquilo. Você cita a pessoa e transforma as palavras dela num argumento seu. É desse jeito. Você pega a fala de alguém, pega a opinião de alguém e você coloca esse discurso, certo? Discurso indireto. Não coloque entre aspas, tá bom? Faça uma citação e coloque a fala da pessoa, a opinião da pessoa num argumento, né? Transforme esses dados acima em argumentos lógicos e argumentos que estejam conectados um ao outro, certo? É desse jeito que você vai defender seu ponto de vista sem usar a primeira pessoa também. E, principalmente, uma das chaves, né, dos segredos para defender o ponto de vista e não usar a primeira pessoa, uma das principais técnicas que eu passarei para vocês, né, que eu dou essa dica para vocês, é que vocês usem os advérbios de intensidade, tá certo? Principalmente os de intensidade. Mas vocês podem usar os advérbios de modo, né? E outros advérbios também. Os advérbios servem como marcadores linguísticos, só encerrar essa fala, servem como marcadores linguísticos para que ressalte-se o seu ponto de vista. Pode falar. É porque, por exemplo, o senhor pediu para a gente fazer um artigo de opinião sobre bullying. Então, eu fiz sobre o bullying na família. E eu botei uma fala da psicóloga Morgana Valente. Mas nessa fala eu não coloquei. Segundo a psicóloga Morgana Valente, eu abri aspas e coloquei a fala dela. Dá para colocar isso na dissertação? É o seguinte, o artigo de opinião, ele cabe discurso direto. O que é isso, professor? É quando você cita alguém diretamente, né? Coloca ali tal qual a pessoa falou. Coloca ali entre aspas e põe a fala dela ali. O artigo de opinião cabe isso, tá certo? Já aqui no texto argumentativo, né? Você vai pegar essa opinião de uma pessoa e vai fazer disso um argumento, tá certo? Não coloque entre aspas. Tá certo? Isso dificulta um pouquinho a continuidade conectiva do seu texto.
falando-se da estrutura do texto argumentativo, tá bom? Você pode pegar essa fala dessa pessoa, não tem problema. Por sinal, isso é muito bem-vindo, e você transforma num argumento seu, tá certo? Falando dos advérbios de intensidade. Você entendeu essa parte, minha querida? Sim. Pronto. Dos advérbios de intensidade, a gente teria mais, menos, por exemplo, falando de educação. Sabe-se que o Brasil vem avançando na educação, mas não fez o bastante. Eita, essa é a sua opinião. E olha só, você não usou a primeira pessoa. Como é que a opinião ficou bem marcada ali com esse bastante? Olha só que advérbio de intensidade que deu, olha, um peso ali na fala. O Brasil ainda não fez o bastante. Parece que eu estou vendo a pessoa falando aqui na minha frente. E é o ponto de vista dela e não usou a primeira pessoa. Ou, suficientemente, o Brasil não atende os requisitos, não está dentro das diretrizes da educação internacional. Pronto, ficou lindo, ficou maravilhoso, e você não usou de maneira nenhuma a primeira pessoa. Vocês estão entendendo, pessoal? Como é bem simples, é tudo uma receita de bolo. É como se fosse uma receita de bolo. Temos aqui a fórmula para fazer uma fábula, temos. Coloca os animais falantes, bota uma lição de moral ali, faz uma história curta, pronto, fez uma fábula. Pronto. Eu quero fazer a mesma história, mas eu não quero colocar animais falantes. Quero fazer uma história curta, com lição de moral, só que os personagens vão ser seres humanos. Isso tem nome também, isso é uma parábola. Tem uma receita para fábula, uma receita para parábola. Tem uma receita para o soneto, né? 14 versos, 2 quartetos e 2 terceiros. Tem uma receita para tudo, falando em tipos textuais. E temos essa receita aqui um pouquinho mais detalhada sobre uma redação. Demonstre o domínio da língua portuguesa. Você sabe? Sei. Demonstre que você compreendeu o tema, fale sobre ele. Fez isso? Fiz. Pronto, coloquei argumentos, informações, transformei todos esses dados em argumentos lógicos, conectados um no outro. Pronto. Você fez tudo o que o professor queria. Dá uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, que respeite os direitos humanos. Você pode resolver esse problema social, esse problema político, com classe. Você fez isso? Olha, sua nota boa está garantida. Sem dúvida alguma. Certo? Bom, meus queridos, essa é a nossa aula. Repetir o final é sobre você apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, meu querido. Qualquer dúvida, pessoal?